todos que estão chegando aí. Nós tivemos um pouquinho de problema aqui com a nossa internet por conta da chuva. Aqui está chovendo muito e aí a gente teve um pequeno problema com a nossa transmissão. E espero que esteja bem aí, espero que o pessoal esteja me ouvindo bem. Vai passando para mim aí, Ana Paula. Boa noite, sejam bem-vindos, pessoas queridas, amados irmãos, a todos que estão aí participando com a gente dessa noite maravilhosa. São Joaquim está chuvoso e nós estamos aqui participando desse momento com vocês, com muita alegria, com muito amor ao vivo. E espero que vocês estejam passando por aí numa noite maravilhosa. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos meus amigos. Boa noite aos meus seguidores, ao pessoal da internet, pessoal que vai nos acompanhar depois. Boa madrugada, bom dia àqueles que vão assistir amanhã. Então, convido a todos, pessoal, Janete, Jane, Jorge, pessoal aí, Cidinha, Sandra, nossos irmãos espíritas, a nos conectar com a energia de luz, os nossos amigos espirituais, nossos irmãos maiores que estão conosco nessa noite, para que nós possamos fazer a nossa oração da noite, pedindo para os nossos irmãos necessitados, nossos irmãos que estão acamados, nossos irmãos que estão sofrendo, que estão doentes, ou que estão necessitados desse trabalho de oração, para ouvir uma palavra amiga. Quero pedir nessa noite oração para nossa querida amiga, a Rosa Badran Calil, que nessa semana ela se despediu da gente. E quero deixar aqui nossos sentimentos, nosso profundo sentimento à família e a todos que estão em luto, a todos que estão passando por esses problemas, que estão se despedindo dos seus entes queridos, dos seus amores, de todos aqueles que estão passando por depressão, por momentos difíceis, pela crise devido à pandemia, todos aqueles que estão aí, se puderem, coloquem o nome de vocês, coloquem também nome dos familiares, se necessitarem de alguma oração, se quiserem colocar o nome também da família, nós vamos estar aqui nos conectando em vibração positiva. Vamos pedir também pela família da nossa amiga Daniela Pereira, que devido à despedida do seu irmão querido e amado, então estamos todos aqui, meus queridos, reunidos para uma vibração maior, uma vibração desse momento que muito nos acomete de questões difíceis, de processos que teremos que passar. Então, vamos iniciar o nosso trabalho com a oração do Pai Nosso. Nós vamos abrir e vamos nos conectar com essa energia de luz, nos protegendo, nos iluminando e trazendo as nossas maiores fontes de luz. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, nosso Mestre, Mestre Jesus, nosso amado irmão, nosso Mestre querido, que nos abençoe nessa noite, nos acompanha nessa live, tocando o coração de todos os irmãos, de todos os familiares, de todas as famílias do nosso planeta, dos nossos seres intergalácticos, dos nossos irmãos interplanetários.
que nos acompanham, que também necessita dessa luz maior da fonte criadora que é o nosso Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Senhor, dai-nos hoje todos o nosso perdão, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não deixemos cair em tentação. Agora e para todos sempre, pois vós o teu reino, o poder e a glória para todos. Assim seja. Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos, Sol, bem-vindo, Tailene, bem-vinda, meu amor. Muita saudade de você, querida. Vamos esperar você para um café, tá? Você está me devendo. Meus queridos, estamos aqui nessa noite, Darcy, a todos que nos acompanham, Thelminha, um beijo, querida, um beijo para vocês aí que estão conosco, que está junto com a gente, que Deus abençoe a todos e que nós possamos estar divulgando essa palestra para todos os nossos irmãos, todos os nossos queridos amigos. Emilson, um beijo a todos vocês no coração, para que nós possamos iniciar esse estudo. E estamos aqui também para que o pessoal de Cássia, o pessoal de Tuverava, Franca, o pessoal de Minas, esteja nos acompanhando nesse momento ímpar, nesse momento singular, onde vamos destacar as verdades sobre o Espiritismo e as adulterações, as alterações que foram feitas no livro do Céu e Inferno, que eu trouxe aqui para nós. Ó, o Céu e Inferno. Pessoal do Instagram que está aí acompanhando com a gente. O Céu e Inferno, a editora FEAL, que lançou devido à obra original de Allan Kardec. Então, depois de toda a alteração que foi feita, nós trouxemos aqui, de acordo com Paulo Figueiredo, ele lançou o livro Nem Céu, Nem Inferno. Então, de acordo com os estudos dele, do Paulo, que é um grande advogado que também veio divulgando esses estudos, essas pesquisas que foram feitas em Paris, no verdadeiro local onde Allan Kardec deixou todos os escritos. E aí, meus queridos, nós vamos pensando, vamos raciocinando. Então, se isso aconteceu assim, e realmente nós tivemos uma alteração, nós tivemos uma mudança nas palavras de Allan Kardec, na filosofia de Allan Kardec, foram feitos como? Como que isso aconteceu? A alteração, gente, foi feita no livro O Céu e o Inferno e feita no livro A Gênese. Então, de acordo com todas esses estudos, nós trouxemos essas questões para estudo e para pesquisa, para que todos nós pudéssemos entender que a verdade deveria ser pública e deveria ser estudada. Então, em 1865,
quando o Allan Kardec deixou todos aqueles estudos e toda a sua obra para a sociedade, para a humanidade, após a sua morte, aconteceu de a sociedade, uma sociedade anônima, fez um contrato com Amélie Boudet, sua esposa. Então, ela foi levada, ela foi, na verdade, né, Luiz? Boa noite, Luiz. Catinha, doutor Caiane, boa noite, tudo bem? Caliane, boa noite. Sorreila, Andréia, boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos. Então, a Sociedade Anônima de Paris ofereceu dinheiro para a Amélie Boudet, a esposa de Allan Kardec, onde ela passaria todos os livros e as obras e as anotações de Allan Kardec. E, naquele momento, junto com o dono da livraria, o Lemarie, que faz parte dessa sociedade, que começou com 3, depois ficaram 2, depois continuou com Lemarie. E ele, nessa sociedade anônima, fez um contrato ludibriando a todos e ludibriando também Amélie Boudet, que acreditou que a obra de Allan Kardec iria prevalecer na sua obra original, nas suas questões originais. Então, gente, isso é muito grave. E além de tudo, além de Paulo Figueiredo falando sobre isso, Lisete, beijo, querida. Além de todos os estudiosos, além do nosso querido amigo, o Geraldinho Lemos, que também traz na sociedade espírita, na família espírita, também algumas obras, e foram muitas obras, que foram adulteradas pela FEB, pela Federação Brasileira Espírita. Então, nós, diante disso tudo, temos que começar a estudar novamente as obras de Allan Kardec, principalmente a obra de Céu e Inferno e a obra da Gênese. As outras não foram adulteradas. Nem o Evangelho, nem o Livro dos Espíritos, nem o Livro dos Médiuns. Porém, a obra do Céu e Inferno e da Gênese foi muito alterada. Tiveram muitas alterações, gente. Pessoal, eu estava aqui, algumas alterações que eu estudei, eu fiquei estarrecida. Imagina a sociedade espírita, os irmãos espíritas e simpatizantes e seguidores de um evangelho segundo Allan Kardec, de doutrinas que vieram de filosofia científica de Allan Kardec, desde essa época que Allan Kardec nos trouxe essas mensagens do livro, aliás, mensagem do Espírito de Verdade, de todos os espíritos que participaram e de todos aqueles. Muito bem, Sorreila, Guará também, muito bem. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, tem muita gente divulgando, tem sites falando sobre isso, temos vários irmãos, depois eu vou colocar aqui alguns sites de irmãos que estão abrindo grupos somente para esclarecer as obras e as questões que foram adulteradas. Geraldo Lemos fala que isso foi um crime. Isso foi um crime com as obras de Allan Kardec. Ok? É uma obra, é uma questão inaceitável para nós
que somos espíritas, que somos estudiosos, que somos pesquisadores da obra de Allan Kardec. Então, a editora FEAL está aí lançando. Eu tenho aqui o Céu e o Inferno e tem também a Gênesis. A Gênesis está aqui. Daqui a pouco eu pego a Gênesis aqui para a gente poder visualizar. Eu tenho também a obra sobrando aqui, viu, gente? Quem quiser emprestada, quem quiser estudar na obra original, nós temos aqui algumas obras para emprestar, para estudos. E vamos fazer aqui alguns estudos, algumas lives, algumas questões, alguns vídeos que eu vou postar para que vocês possam acompanhar aí com a gente e para que vocês possam estar divulgando junto comigo esse estudo. Então, gente, nós vamos começar. Então, aqui, no livro do Céu e Inferno, ele traz lá trazer aqui pra gente, que eu anotei, peguei a obra original. Então, aqui, no tema 9, esse trecho, ele foi alterado, porém, esse trecho é original. Então, ele diz assim: pelos exemplos que a revelação coloca sobre os nossos olhos, ela nos ensina que a alma sofre no mundo invisível por todo o mal que fez e por todo o bem que poderia ter feito, e não fez durante a sua vida terrena. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado, mas que sofre as consequências naturais de todas as suas ações más, até que tenha melhorado com os esforços de sua vontade. Ela carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso em todo lugar onde se encontra. Por esse motivo, não há necessidade de um lugar circunscrito. Lembra que Allan Kardec falava e fala no Livro dos Espíritos que o inferno não há um lugar próprio, não há um lugar circunscrito, um lugar criado para isso. Não há. Está escrito aqui. O inferno, portanto, está em toda parte onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas felizes. E o que não impede que umas e outras se agrupem, por analogia de posição em torno de certos centros. Esse texto foi retirado. Então, gente, Kardec, ele nos propõe uma moral autônoma, baseada num método científico, onde a alma sofre no mundo invisível por todo o mal que durante a sua vida aqui na Terra. Então, vamos refletir sobre isso. O que Allan Kardec quer dizer? Ele quer trazer para nós uma consciência autônoma, onde não é Deus que castiga, também não é Ele que ajuda, também Ele não vem para trazer para nós, onde nós fazemos o certo, ganhamos um prêmio. Porém, se errarmos, nós vamos ser castigados. Não é isso.
Vamos entender de uma vez por todas que não existe para Allan Kardec a questão do karma, a questão de castigo, a questão de premiação. Deus não premia ninguém. Deus também não castiga ninguém. Isso é devido à nossa própria escolha. Isso é devido aos nossos próprios livre-arbítrio, a nossa própria criação. Então, meus amigos, isso é muito sério. Vocês que estão aí me assistindo, vocês que estão aí, que depois vão assistir essa live, vai ficar gravada, espero. Porque temos muitos seres que querem evitar que essa verdade chegue. E na época, Allan Kardec também foi avisado pelos espíritos da época. Allan Kardec sabia de todas as alterações que ia acontecer. E também, meus queridos, essa tradução desse livro, dos estudos de Allan Kardec, da obra original, foram traduzidas por Emmanuel Dutra, que está citado no livro Nem Céu, Nem Inferno. E também aqui no livro da obra original, editada pela nossa editora FEAL. Tá bom, gente? Ok? Eu estou divulgando esse livro que está lançado, que também tem nas editoras, que também tem nas livrarias, que também tem na livraria Idefran. O pessoal está aí trabalhando com esse livro. E está também já lançado o livro Nem Céu, Nem Inferno, que eu também já pedi e que está chegando para nós aí, creio que essa semana. Ó. Nem Céu, Nem Inferno, Allan Kardec. Esse livro, que é o livro de Paulo Figueiredo. Boa noite, Dri. Um beijo, querida. Um beijo no seu coração. Seja bem-vinda. Então, meus queridos, aqui, Allan Kardec nos ensina que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, mas sofre de consequências naturais. E se você desenvolver uma imperfeição, nós temos que superar. Então, nós pensamos assim, mas quando isso acaba? Se Deus não está aqui para nos premiar e também não para castigar, se não existe a lei do karma, então quando é que isso dessa questão de dificuldade, dessa questão de superação? Quando nós fazemos isso pelo nosso próprio esforço, quando nós superamos a imperfeição e acabamos com o sofrimento. Por isso, não vamos cobrar isso de Deus. Ah, porque meu ente querido, meu irmão, meu amigo, meu marido, meu esposo, minha esposa morreu. Foi levada para o plano espiritual. Por quê? Sendo que o meu ente querido era tão bom e tinha outras pessoas piores. Por que ele foi levado? Porque Deus castigou. Porque ele está sofrendo tudo isso. Porque Deus castigou. Porque ele está pagando pecado. Não é isso, gente. Eu vou reformular tudo isso que a gente falou. Porque, de acordo com a obra de Allan Kardec, ele não coloca a ideia do karma. O sofrimento moral nós carregamos dentro de nós. Somente dentro de nós. Certo, meus queridos? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem para mim, por favor. Porque nós precisamos entendermos isso.
nós precisamos saber que isso nós podemos mudar a partir do momento que a gente muda a nossa crença limitante. Isso começa a mudar dentro da gente e nós vamos tomando outros caminhos. Ok? Então, o que Allan Kardec nos mostra diante desse trecho, diante dessa alteração que foi retirada da obra? Nós trouxemos aqui na obra original está. Então ele fala assim: o céu ele está em toda parte, onde estão as almas felizes. Se você acredita na felicidade, você é alma feliz, você está no céu. Se você acredita no inferno, se você acredita em alma sofredora, que é ali onde Deus castiga e onde há maldade e onde há o inferno, ali você vai estar no inferno. Então, gente, nem céu, nem inferno. Porém, de acordo com a minha afinidade, de acordo com a minha crença. Isso tudo vai nos transformar. Isso tudo também nos ensina a física quântica. Isso tudo é liberdade. Conheça a verdade e ela vos libertará. Então, é muito importante que nós possamos entender tudo isso. Meus queridos, se vocês não puderem assistir agora, assistam novamente mais tarde. Coloquem aí para todo mundo poder alcançar esse entendimento, para que vocês se libertem dessa prisão, se libertem dessas questões que nós vamos ficando presos, sem necessidade. Não estamos mais presos nessas correntes malignas, maledicentes. Porém, na grande reunião que Allan Kardec foi chamado para que ele pudesse esclarecer questões que estavam sendo denegrida na época da obra que Allan Kardec estava escrevendo, estava divulgando, todo mundo achou que Allan Kardec ia chegar, né, Jorge? Um abraço, meu querido, beijo no seu coração. Todo mundo achou que Allan Kardec ia brigar, ia discutir. E aí, como ele já sabia e tinha os espíritos ali para informar, os espíritos prepararam ele para que ele pudesse, naquele momento, dar um passo à frente aos estudos e às obras. Então, ele chegou na reunião, onde estava toda a sociedade, todo mundo ali esperando que ele fosse falar alguma coisa para defender a obra, né, e o espiritismo. Ele somente disse assim: pessoal, meus queridos amigos, que possamos seguir em frente com o nosso trabalho. A obra precisa ser terminada. A obra precisa seguir. E também a sua divulgação. E acabou a reunião. E aí, nós, aqui, na nossa ínfima, né, na nossa pequena estupidez, 150 anos, meu querido Jorge, meu amigo de jornada, de caminhada, 150 anos, amigos espíritas, meus amados irmãos, que nós fomos enganados, que nós fomos ludibriados pelas falsidades escritas no livro. Rose, boa noite, querida. Catinha, um beijo. Então, meus amigos, nessa noite, eu quero trazer para vocês mais um trecho que foi embutido aqui
como um trecho falso por a sociedade anônima, pela sociedade parisiense da época, após a morte, após o desencarne de Allan Kardec. Ele diz assim: Deus provoca o sofrimento da pessoa no mundo espiritual. Falso, isso foi implantado. Kardec vai dizer: o espírito não sofre impressões do ambiente apenas, nós acreditamos que nós vamos passar por provas e expiações. Não estamos mais nesse momento. Nós já estamos superando isso com muita energia, com muita fé, com muita alegria. Aqui, como a sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito. A alma não é condenada a uma penalidade absoluta. Não existe inferno. Não existe ficar lá no limbo, no purgatório, na onde for. Não existe isso, meus amigos. Repita várias vezes: não existe inferno, não existe sofrimento. Isso apenas é nos dado, nós escolhemos para que nós possamos nos aperfeiçoar, passar por uma prova voluntária. Não é imposto, Deus não castiga ninguém. Isso é uma questão católica, evangélica, da Bíblia, do Torá, de lei de Moisés. Não é uma lei espírita, não é uma lei divina, não é uma lei natural de lei de ordem e progresso, da lei de progresso do Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Se acertamos, seguindo em frente, felizes, contentes, porque foi bom e nós conseguimos vencer. Se nós erramos, vamos seguir um novo caminho, porque aquele caminho não está certo. Aquele caminho não é o caminho do bem, do amor, da felicidade, da paz, dos ensinamentos cristãos. Então, esse é uniforme por um tempo determinado. Vai ser recuperado. Porque se ele fizer uma coisa que seja bom, ele vai se sentir bem. Ele vai sentir a luz brilhando dentro dele. Porque a espiritualidade maior não abandona ninguém. Ela sente tudo isso que nós sentimos. O nosso pensamento é escrito no plano imaterial, na nossa aura. O que é a nossa aura? A energia do nosso corpo. Tá tudo ali, gente, tudo gravado no nosso perispírito. Assim como Allan Kardec nos ensinou. Ok? Ok, meus amigos? Se vocês quiserem dar alguma, acrescentar, Jorge, quiser falar alguma coisa, pessoal aí, Rose, Catinha, se quiser falar alguma coisa, Luiz,
Vai colocando aí, gente. Quanto mais pessoas comentar, colocar suas intuições, seus pensamentos, nós vamos agregar conhecimento. Chico Xavier escreveu, vamos respeitar a obra de Chico. Gente, até a obra de Chico foi alterada. Isso é inaceitável. Em tempos de outrora, em tempos atuais, que vivemos numa era de internet, numa era global, o mundo inteiro está lutando pela originalidade da obra e pela versão verdadeira, sincera. Que também Sócrates, filosofia espiritual, que está ali, toda escrita no Evangelho. Bom, então, gente, vamos passar aqui, né? Porque eu tenho mais um trecho. Então, aqui, no item 2, autonomia moral. Esse são. Por isso, temos que buscar a perfeição. Sempre. Né, Suzana? Beijo, querida. Beijo, Gabi. Sejam bem-vindas. Então, meus queridos amigos, todos nós temos que buscar a perfeição. Em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade. Ou tá? Não existe karma. Allan Kardec, o Espiritismo, não traz a sua filosofia profunda, não traz karma. Ok, meus amigos? Então ele fala assim: e os meios de adquirir uma e de evitar a outra. Então, nós temos os meios para isso. A nossa inteligência espiritual, Deus nos dá a inteligência espiritual. O seu anjo de guarda, o seu mentor espiritual, a entidade maior, Jesus, nos traz a intuição dentro do nosso ser, que é o nosso eu superior. Por isso ele diz: medita, medita, fique em silêncio. As respostas estão dentro de nós. As respostas que nós buscamos estão todas dentro de nós. E aí, evitar a outra trabalhando em seu próprio adiantamento. Gente, eu escrevi para que não haja erro, tá? Eu escrevi aqui, ó, tá todo escrito, porque eu não quero que tenha erro. E quando nós vamos escrevendo, nossos estudos é tudo anotado para que não haja erro, nem haja dúvida. Enquanto a gente vai anotando, nós também vamos estudando. Porque isso tudo é um estudo, gente, uma reflexão em cima de palavras verdadeiras. Então, a gente não pode mudar e nem alterar. Às vezes eu coloco aqui uma reflexão com vocês, mas é uma reflexão nossa, tá? Mas o trabalho do texto é em parte original, tá bom? Então, aqui, refletindo sobre isso,
a gente aprende que nada na nossa vida é imposto. Assim como eu disse, Deus não castiga ninguém e também não premia ninguém.